O Itaim Paulista é um lugar onde a gente se encontra. Lugar de tantas vozes, de tantos sons, das coisas e das pessoas conhecidas. O Itaim Paulista são as histórias das famílias, da gente que aqui chegou quando faltava tudo. Se reuniu para fazer as coisas acontecerem. Se ajudou, aprendeu solidariedade e ainda mantém o espírito comunitário. Nada do que a gente vê por aqui aconteceu por acaso. Quantas coisas se perderam, pois deixamos de guardar, o mesmo em algum livro deixamos de anotar, e como nossa memória se esquece um pouco de história se for para não voltar. Em junho de 1929, mais ou menos, nós viemos aqui para Itaim no Jardim das Oliveiras, e ali nós crescemos. Eu bebi água do rio. O banho naquela época era banho de bacia. Nós íamos de a pé para São Miguel, porque a condução no momento aqui era só o trem, tinha 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. E na época chamava Maria Fumaça, né? Cheguei aqui em outubro de 53, vindo no famoso Pau de Arara. Tinha um rio, a gente nadava, inclusive aqui no riozinho, pescava no riozinho. Eu pesquei muito piauzinho aqui nesse riozinho aqui. Piau, traíra. Não tinha nada, aqui era o matagal, aqui era o morro. Itaim, cantinho para se viver, entre as curvas do rio Tietê, se levanta... Quanto tempo levou para esta árvore ter esta forma? Quantas mãos e mentes foram necessárias para fazer a cidade de São Paulo? Quanto trabalho custou para transformar o Itaim Paulista num bairro decente? Quantas pessoas fizeram a nossa história? Todas as conquistas nossas aqui, nada caiu do céu. Todas as conquistas foram através de movimentos populares, movimentos organizados e de enfrentamento mesmo. As pessoas tinham um prazer muito grande de estarem juntas. Então, estar juntos era muito importante. Lutar junto era muito importante. Então, ninguém estava isolado. E o canto-chefe, carro-chefe naquela época era: ninguém mais pode ser hoje isolado. Na vida é preciso se unir. Seguindo pela estrada, a estrada da vida, né, com todos esses percalços e tudo mais, lado a lado, para junto a nossa história construir, né? Não é a história dos outros, é a nossa história. É a história desse bairro, é a história dessa cidade, né? Um fato importante na história do Itaim Paulista foram as gincanas solidárias. Grupos de pessoas competiam entre si para arrecadar mais roupas, alimentos e remédios. E a arrecadação era doada para os moradores carentes. Está começando a gincana Descobrindo o Itaim. Vamos conhecer os alunos que vão participar da nossa gincana. Começando pelos alunos da Escola Municipal Maria Clara do Céu, Parque Veredas. E a segunda equipe formada pelos alunos da Escola Municipal Carlos Pasquale, a equipe Laranja. A equipe que ficar em primeiro lugar vai ganhar um passeio de helicóptero pelo Itaim Paulista para vê-lo do alto. E em segundo lugar, a equipe ganhará um passeio até Salesópolis para conhecer a nascente do rio que corta o nosso bairro, o Rio Tietê. O Itaim Paulista são as pessoas de endereço conhecido. Aquelas que hoje dão nomes a ruas, praças, colégios e aqueles milhares de ex-moradores que estão só na memória ou no esquecimento. A primeira prova é a seguinte: as equipes terão que levantar as biografias de 2 pessoas que foram importantes para a história do bairro. Vocês devem escolher 2 nomes de placas de ruas, praças ou escolas e conseguir informações sobre quem foi essa pessoa. E a equipe que realizar a tarefa ganha 50 pontos. Então, nosso próximo encontro será em frente à Casa de Cultura. Valendo! Muitos anos antes destas casas, destas ruas, deste trem, desta geografia, o Itaim era o lugar de vida dos índios guaianazes. Um ponto de encontro, de chegada e de partida. Uma pedra, Ita, pequena, In, Itaim. Uma pedra pequena na margem do rio, que mais tarde seria conhecido como Tietê. Itá significa pedra, mas o sufixo in, quando escrito com H, I, Y e M, esse H e Y em tupi significa rio. Então, originalmente seria Rio das Pedras. E a troca do Y por I mudou o significado, porque em tupi o sufixo I, in, miri, mirim significa pequeno. O tempo muda os lugares, a paisagem. Foi aqui, na atual Chácara dos Fontouras, antiga fazenda Biacica, onde a história do Itaim Paulista começou.
Já em 1610 aparecem essas terras como proprietárias dos carmelitas. No documento que leva a vila de Mogi das Cruzes em 1611, já consta que essas terras eram do Lopo Dias e que pertenciam naquela época aos carmelitas. A fazenda entrou em decadência e parou no tempo. A fazenda Biacica, ela teve um período produtivo de mais de 200 anos. Esse período vem de 1611, quando os carmelitas já nela instalaram a fazenda, e até 1860. As terras foram parceladas em chácaras. Plantou aguilhão, alface, tudo tipo de verdura. Depois a imobiliária começou a avançar aí para a chácara aí, então começou a lotear. E a japonesada cada vez foi se afastando para o outro lado, né? Na década de 40 era uma verdadeira instância, cheio de chácaras, sítios, pomares, olarias, era um lugar muito bonito. Com a chegada da eletrificação, na década de 50, então esse tempo se abreviou. E aí então foi possível os loteamentos. As duas equipes tinham que levantar informações sobre duas pessoas que foram importantes para o nosso bairro e que hoje têm os nomes em ruas, praças ou escolas. Vamos ver o que eles conseguiram. Conseguimos a professora Célia Landir Ribeiro. Ela deu durante muitos anos aula na rede pública e também foi moradora do bairro. Professor Renato Dias Araújo, ele dava aula na região, professor da rede pública, morreu de diabetes, a escola que leva o nome dele fica perto do Hospital 28, no começo da Tijuco Preto. Tarefa cumprida pela equipe amarela. Qual foi a pessoa pesquisada? Severino do Ramo. E quem foi ele? Ele era poeta e professor aqui da região. Professora Laurinda Rodrigues Pereira Leite. E quem foi ela? Ela foi uma professora que deu aula por muito tempo e hoje tem o nome de uma escola com o nome dela. Muito bem, tarefa cumprida também pela equipe laranja. Então, as duas equipes recebem 50 pontos. Tarefa número 2. Agora, cada equipe deverá trazer 6 fotos antigas do nosso bairro. O Itaim Paulista é a soma dos seus lugares. Enquanto as equipes não chegam, vamos pensar um pouco sobre a história do nosso bairro. O Itaim Paulista era cortado pela velha estrada Rio-São Paulo, inaugurada em 1928. E por onde passava a estrada? A estrada São Paulo-Rio passava aqui, na atual Marechal Tito. A estação do Itaim foi inaugurada em 1926, mas a linha só entrou em operação em 1932. Eu peguei trens aqui que as máquinas eram carvão, primeiramente. Daí já começou a lenha, depois veio o diesel. Daí o diesel foi muitos e muitos anos, até transformarem a ferrovia em eletrificação. Todo dia às 7 horas da manhã você estiver na plataforma da estação de Itaim, quando passar 30 dias você vai perceber que as outras pessoas ao seu redor também são as mesmas, porque elas estão no mesmo horário que você. Junto o lado mais pobre com o lado menos pobre, no trem todo mundo é igual. Ali você não é melhor do que ninguém. O trem é isso, né? Então é o maior símbolo. Boa noite, rádio ouvintes. Hoje é sexta-feira, 26 de abril de 1940. São Paulo recebeu hoje a visita do presidente Getúlio Vargas. Sua Excelência esteve no longínquo subúrbio de São Miguel, onde inaugurou oficialmente a grandiosa Companhia Nitroquímica Brasileira. A fábrica era muito grande, trabalhava mais ou menos umas 8 mil, 10 mil pessoas e era muito perigosa. Ela chegou a ser a maior fábrica da América do Sul. Os primeiros comboios de pau de arara, de imigrantes, veio justamente puxados pela nitroquímica. Quem vai avaliar as fotos é o fotógrafo Jonilson Montalvão. O Jonilson vai dar notas de 10 a 50 pelo conjunto de fotos. Vocês conseguiram cumprir a prova? Trouxeram as fotos? Não. A tarefa não foi cumprida pela equipe laranja. Vamos ver com a equipe amarela como que foi. Trouxeram as fotos? Trouxemos. Vamos lá, Jonilson, agora sua vez. Tem umas fotos históricas, só que a definição tá ruim, porque são xéricos de xéricos de xéricos. Tem outras fotos, também históricas, óbvio, mas com a definição melhor, que foram fotos aéreas, fotos tiradas por profissionais mesmo. Então assim, no conjunto, a minha nota é 40.
nota 40. Então, somando, a equipe laranja está com 50 pontos e a equipe amarela está com 90 pontos. E agora nós nos vemos na Praça Silva Teles. A história do Itaim é a soma de cada conquista. Uma conversa aqui, um abaixo-assinado, uma reunião, audiência com as autoridades. Mais reuniões, assembleias, grupos de rua, associações de moradores, sociedades amigos, movimento de saúde, de mulheres, clubes de mães, comunidades eclesiais de base. Os clubes de mães se reuniam uma vez na semana para poder conversar os momentos da vida, né? Aí a gente começava com o evangelho e cada uma contava a sua história, né? A gente podia dizer que para as ruas daquele tempo, quase todas as ruas tinham um grupo de rua, né? Tem muita gente semi-analfabeta e falava com autoridade, falava bonito. Por quê? Porque participava, aprendia junto. Por causa da vivência, por causa do aprendizado que teve, da autoridade que aprendeu a falar, porque sabia que era verdade o que ela estava falando. Vamos para a terceira prova. No Itaim Paulista moram muitos nordestinos. Cada equipe deverá localizar 2 pessoas que nasceram na Bahia e que vivem aqui no Itaim há mais de 30 anos. A equipe que conseguir cumprir a tarefa ganha 50 pontos. Primeira luta do Itaim foi a questão do lixão. No Itaim, houve olarias e portos para extração de areia na margem do Tietê. Os donos de Porto de Areia fizeram as crateras, fizeram aqueles buracos horríveis, que foi onde rachou as casas, secou a água de poço. Um lixão na beira do rio, na porta das casas. Como solução, a prefeitura começou a jogar lixo. E tornou-se pior a emenda do que o soneto, né? Porque aqui tinha mais urubu do que gente, né? Aqui embaixo tem uma profundidade de 100 metros de profundidade toda de lixo e água, misturou, né? O mosquito, as moscas, as coisas, o mau cheiro que a gente não podia nem andar por aqui, né? Incomodava não só o pessoal da Baixada, mas também quanto toda a área do Itaim. Graças também à nossa luta, lá juntos a gente conseguiu, graças a Deus, ser tirado daquele lixão e hoje a gente tem um pouco mais de saúde, né? Fazíamos o trabalho para suscitar um grupo de pessoas que vivessem em comunidades e juntos também, não só cuidassem dos problemas religiosos, das celebrações, mas que cuidassem também do desenvolvimento social daquela população abandonada, aquela população pobre e marginalizada. O movimento por creches chegou a reunir no bairro milhares de pessoas, na maioria mulheres, mães, trabalhadoras. Nós fizemos a pesquisa, tabulamos a pesquisa e o resultado que mais mexia, né, era a questão de creche. A vontade das mulheres, né, de saírem para trabalhar, mas não tinha com quem deixar os filhos. Foi quando a gente começou a luta por creche no Itaim Paulista. E esse movimento da luta de creche, ela se espalhou em toda a região. Mais um movimento organizado, o movimento de saúde. Foi em 1980 que a gente levou 60 ônibus, né, até a Secretaria da Saúde. E a gente conquistou muitos postos de saúde, né? Este foi o primeiro posto de saúde instalado no Itaim. Tinha que continuar a luta porque faltava muita coisa, né? Funcionário. Depois veio a formação dos conselhos gestores. Os conselhos de saúde, eles existiam, mas existiam como uma proposta do movimento de saúde. Nós chamávamos de conselhos populares. Aí depois nós partimos para lutar para o hospital, né? Terreno para construir o hospital. As obras do hospital começaram, mas pararam no esqueleto. Só o esqueleto ficou 11 anos parado, né? Foi 19 anos, né, de luta para conquistar o hospital. Até que ele fosse finalmente concluído e se tornasse hoje um dos marcos simbólicos do Itaim. Também tivemos os grupos de alfabetização, jovens e adultos. Nós montamos vários grupos de alfabetização popular. E isso deu uma outra energia mesmo na região, né? Os grandes movimentos em defesa da criança e do adolescente, a participação para que houvesse, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a região foi muito forte.
Agora mais uma pergunta para testar se você conhece mesmo o nosso bairro. Qual foi a primeira escola de samba do Itaim Paulista? Pátria de heróis. A escola de samba primeira do Itaim, ela hoje não está desfilando, mas eu duvido que se você perguntar para alguém, ela não está no coração, no pensamento de alguém. Guerreiro, tu és o louro mais brilhante. Um dia a mulher gritou: "Sou guerreira!" E o eco de sua voz se fez ouvir além das fronteiras. As mulheres eram quem tomava frente. De prefeitura, de polícia, de tudo. A gente fazia as duas coisas. Trabalhava fora, trabalhava em casa e estava na luta. Não tinha medo não, de lutar não. Em 87, a gente fundou a Associação de Mulheres da Zona Leste na comunidade do Silva Teles, com a participação de 150 mulheres. Do estado da Bahia, e moro em Itaim há mais de 30 anos. Cicero de Nós da Bahia. 45 anos. De Bom Jesus da Lapa. Como vocês puderam ver, as equipes conseguiram cumprir a prova. Então, cada equipe ganha agora 50 pontos. O placar é 140 pontos para a equipe amarela e 100 pontos para a equipe laranja. Em 15 de maio de 1980, o Itaim Paulista consegue sua emancipação de São Miguel e torna-se um distrito. Mas foi um trabalho muito árduo, inclusive na divisão que seria ali na passagem ali da Vila Curuçá e jogaram aqui, mais aqui em cima para a Vila Itaim. Foi até obrigado a mudar o nome, né, de Itaim para Itaim Paulista, porque o outro Itaim, o Itaim Bibi, é muito mais novo. Mas quando a população aqui mandava ofícios reivindicando alguma melhoria, que Itaim que é? Então, começou a colocar Itaim Paulista por conta de São Miguel. Em 1988, o Itaim conquista uma administração regional e em 2002 a subprefeitura. Inclui o distrito de Itaim e Curuçá. Isso mudou porque permitiu à população do Itaim ter uma referência local de governo. Antes, as administrações regionais não tinham poder e recursos para agir imediatamente. Monte Itaó e Afuá, um pedacinho de chão. Aqui só tinha mato, um criatório de rato, esconderijo de ladrão. Ter a casa própria. Esse desejo foi responsável pela vinda de milhares de pessoas para morar no Itaim Paulista. Naquela época explodiu aí uma quantidade enorme de ocupações de terrenos, se ocupava terrenos por todos os lados. Uma ocupação é simbólica, a das ruas Monte Itaó e Afuá. Porque se nós saíssemos, ninguém entrava mais. Diga, eu não vou ficar de fora. Eu não tenho casa para morar. A gente teve assim um apoio que, não sei, eu acho que em lugar nenhum teve o apoio que nós tivemos aqui, né, Menegilda? Durante a luta, foi celebração direta. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Quem era esse alguém? Era Deus, era Jesus que caminhava com a gente. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. O povo aqui foi assim mesmo, dizer assim, não, nós vamos conseguir. E conseguimos chegar no pouquinho que chegou, mas tá aí o bairro com outra cara, né? No Itaim, sempre houve terreno fértil para a solidariedade. O povo tem isso, de ajudar o seu vizinho, de ajudar o seu amigo, de ajudar a pessoa do bairro. As minhas vizinhanças quase todas são crentes, mas vêm na minha casa, festa de Cosme e Damião, a casa aqui é lotada, vem as vizinhanças, traz as crianças para comer bolo. Quando tem pouca gente no lugar, cada pessoa, às vezes, ela depende dos outros. Poucas pessoas, até mesmo para segurança, um depende do outro, né? Então o vizinho olha a casa do outro vizinho. Depois que Itaim cresceu, tornou-se essa metrópole, o resultado é que a gente se sente cada vez mais distante um do outro. Embora morando ao lado do outro, ninguém se conhece, a gente começa a ver os assaltos e tal, aí a gente começa a fechar muro e tal, gradil, né? Então a gente não se comunica mais. E essa falta de comunicação, para mim, é uma coisa desumana.
Um bairro asfaltado por mutirão, o Jardim das Oliveiras. O primeiro mutirão do Brasil foi feito aqui no Jardim das Oliveiras. Começamos com o mutirão Cata Lixo. O prefeito Mário Covas, naquele dia que nós fizemos o mutirão Cata Lixo, ele estava assumindo a prefeitura de São Paulo e ele veio até o Jardim das Oliveiras. E dali a comunidade propôs a fazer, puxa vida, nós fizemos mutirão Cata Lixo, por que não fazemos o mutirão de guias e sarjetas nessas ruas que estão sem pavimentar? Ele falou, vocês topam fazer isso? Topamos. O que resultou só no Jardim das Oliveiras, 79 ruas pavimentadas. E dali surgiu os movimentos de guias e sarjetas para o São Paulo inteiro, para a cidade de São Paulo inteira. A fábrica que estava aqui fechou. O emprego foi ficando cada vez mais difícil. O que foi feito dos operários, das operárias do Itaim Paulista? Este grupo recicla junto. Quem sabia mais colaborava com quem sabia menos. E aí teve aquela troca de informações, de experiências. E foi muito bom para o crescimento desse coletivo. Mais um grupo que tria, recicla. É onde a gente pode estar preservando o meio ambiente, né, resgatando a autoestima das pessoas, fazendo a inclusão social. O Itaim tem mais de 400 mil habitantes. E a prova agora é coletar o maior número de fotos 3x4 de moradores do bairro. Cada foto vale 1 ponto. A arte transforma a vida. A Casa de Cultura do Itaim foi inaugurada em 1985. Foi a primeira da cidade de São Paulo. A cultura circula viva e rica no bairro. No Itaim Paulista, essa questão, o papel da cultura, ele acha que ele está no dia a dia da gente aqui, né? Está numa forma, em tudo que a gente faz ele está. Meio que embutido, meio que escondido, mas ele está. Samba, fé, trabalho comunitário e carnaval. A mãe Helena carregava um sonho que era montar um bloco, uma agremiação carnavalesca aqui na Terra da Garoa, né, em São Paulo. É um orgulho muito grande que eu tenho de trazer o povo com muita alegria ao carnaval, fora do carnaval, quando tem toque na minha casa. E agora nós vamos fazer a contagem das fotos. A equipe amarela trouxe 430 fotos, totalizando a pontuação de 570 pontos. Quanto à equipe laranja, trouxe 728 fotos, totalizando 828 pontos. A equipe laranja é a vencedora da gincana! Deve ser mais contado as coisas que o povo faz, para que anime aos outros a se organizar mais, pois a luta é uma ciência e a troca de experiência melhora cada vez mais. Que o adolescente, que o jovem, ele possa compreender que a casa onde ele mora hoje, ela foi construída por alguém que trabalhou talvez a vida inteira para realizar um sonho, ter a casa própria. Você vê hoje o que tem de mãe pondo criança nas creches, mãe nos postos de saúde. O Hospital Santa Marcelina também, a gente foi uma luta. E aqui a gente aprendeu o que é lutar de verdade, o que é participar, né? A gente percebeu o valor da união das pessoas. Voltando depois de muitos anos em Itaim, vendo este desenvolvimento, fico admirado, né? Não é mais o Itaim que nós tínhamos naquela época, 30 anos atrás. Valeram muito a pena. O que não vale a pena hoje é a gente se acomodar. Depende da gente melhorar. Depender dos outros de fora nunca muda. A gente faz a revolução. As pessoas humildes fazem as histórias. E outras escrevem, né? E levam para frente o que fizeram pessoas para trás, né? A história de um lugar não termina nunca. É um fazer prosseguido, uma emenda permanente entre o passado e o futuro.